Bom dia a todos. Senhoras e senhores, companheiros da casa, que todos nós tenhamos um excelente dia. E nós então vamos falar aqui a respeito de alguns princípios que Deus não desampara ninguém. Porque geralmente quando estamos numa situação muito difícil, não encontramos nenhuma saída, a gente começa a se perguntar: por que Deus fez isso comigo? Por que Ele me abandonou? Por que Ele não ouve mais as minhas preces? E essas interrogações, então, são perguntas muito frequentes nesses momentos de dificuldades em que nós buscamos respostas para os fatos dentro daquela visão imediatista e ainda desconhecedora das leis divinas. Na verdade, são muito poucas as pessoas que guardam a serenidade interior e a compreensão das leis universais. Então, com essa introdução, nós vamos então ver aqui uma história. Diz que tinha um rei num país muito distante que não acreditava em Deus. Mas ele tinha um servo, e esse servo era muito bom, e era muito temente a Deus, e estava sempre dizendo para o seu senhor que Deus não desampara ninguém, e ele não acreditava. Certo dia, esse rei resolveu ir caçar, e levou junto com ele o seu servo. E chegando lá na floresta, foram atacados por um leão. O leão veio direto em cima do rei. E o servo lutou com o leão, matou o leão, mas não pôde impedir que o leão comesse o dedo mínimo do rei. O rei ficou furioso e disse assim para ele: se Deus fosse bom mesmo, ele não permitiria que eu tivesse perdido esse dedo, ao invés de agradecer pela vida que o servo tinha salvado. E mesmo assim o servo lhe disse para ele: meu rei, não pense assim. Há coisas que acontecem na vida da gente que parecem um mal, mas na verdade é um bem. Deus não desampara ninguém e Ele é infinitamente justo e bom. O rei ficou furioso e mandou prendê-lo na cela mais fétida do calabouço do seu palácio, ao invés de agradecer. Passado algum tempo, o rei resolveu caçar novamente, foi até a floresta e desta vez foi atacado por uma tribo de selvagens que morava ali perto, muito temida, porque aquela tribo fazia sacrifícios humanos. E pegaram o rei. E quando estavam preparando já toda a cerimônia para fazer o seu sacrifício, chegou o feiticeiro da tribo para examinar o rei e falou: esse daqui não serve, ele é defeituoso, a divindade não vai aceitar, falta um dedo nele. E soltaram o rei. O rei voltou todo satisfeito para sua casa, para o seu palácio, e se lembrou então do servo que estava preso. Mandou soltá-lo e abraçou-o e finalmente agradeceu pela sua vida. E disse assim: mas se Deus é tão bom, Ele permitiu então que eu me salvasse, mas por que Ele não fez nada por você? E permitiu que você fosse aprisionado e ficasse preso durante tão tempo. E ele disse assim: ah, meu rei, Deus sabe o que faz. Porque se eu tivesse ido nessa segunda caçada com o senhor seria salvo, mas fatalmente eu seria sacrificado. Então Deus sabe realmente tudo o que acontece conosco. E, de fato, às vezes, alguns incidentes da nossa vida que parecem um mal, pode ser até por um aprendizado para um benefício. Experiências íntimas, conquistadas na observação da vida,
assim como este servo do rei, são muito difíceis de serem encontradas. E daí a gente pergunta então, né? Poxa, mas como que a gente pode entender mais a respeito dessas leis divinas? Foi uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos lá no Livro dos Espíritos. Ele perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos então responderam para ele que estava na consciência dos homens. E faz parte do nosso progresso ir conhecendo cada vez mais e nos familiarizando com esses princípios das leis morais. Isso depende da observação da vida e da experiência que vamos adquirindo através das várias encarnações. E enquanto nós não conquistarmos esse conhecimento das leis espirituais, Deus, que é soberanamente bom e justo, coloca ao nosso lado amigos espirituais, que vão então nos proteger e nos indicar o caminho correto da moralidade. E é lá, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, livro 2, que encontramos então o que Kardec denominou a doutrina dos anjos da guarda. E lá nós encontramos nas mensagens de São Luís e Santo Agostinho grandes esclarecimentos sobre esses seres que nos protegem do berço ao túmulo e estão sempre conosco, nos ensinando as leis de Deus. E lá no Livro dos Espíritos, então, começa assim uma das mensagens. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e a sua doçura. É a dos anjos da guarda. Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao nosso lado por amor e cumprem junto de nós uma bela, mas penosa missão. E tem coisas maravilhosas que, se a gente for olhar lá, realmente Deus não nos abandona em nenhum momento. E seguindo uma dessas mensagens, diz lá, Santo Agostinho: onde quer que estiverdes, o anjo estará conosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros de vício, na solidão. Nada nos separa desse amigo que não podemos ver, mas do qual a nossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. E por falar então em prisão, que até mesmo nem nas prisões os amigos espirituais nos abandonam, nós temos a esse propósito uma história muito interessante, um episódio que aconteceu com Chico Xavier. Conta a biografia dele que, certa ocasião, ele resolveu ir visitar um presídio. E foi uma comoção geral, porque aquela figura franzina ia passando pelo meio dos corredores e todos aqueles criminosos terríveis, que todo mundo tinha medo, choravam feito crianças a sua passagem por dentro do presídio. Foi uma tarde muito bonita, aonde todos se reuniram, fizeram um evangelho, e aquele ambiente tão triste se transformou num ambiente de esperança. Quando Chico Xavier saiu de lá de dentro do presídio, uma das pessoas da comitiva que o acompanhavam veio a ele e perguntou: Chico, com a sua vidência tão profunda, o que é que você viu no ambiente espiritual desse presídio? E o Chico, naquela mineirice dele, respondeu: ah, meu filho, uma coisa linda, cheia de amigos espirituais. E essa pessoa da comitiva, então, muito surpreso e decepcionado, disse para ele: ué, mas e os obsessores? Lá não é o reduto aonde eles se escondem? E Chico Xavier respondeu: ah, meu filho, não estavam mais lá,
já conseguiram o que queriam. Então, nós vamos ver que pessoas que entendem as leis divinas têm uma visão diferente daquele imediatismo que todos nós estamos acostumados. Então, Chico Xavier era um desse tipo de pessoas. E lá no livro dos Espíritos, tem uma pergunta assim: os Espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? Ao que os Espíritos responderam que muito mais do que a gente pode imaginar. E até frequentemente são eles que nos dirigem. Dependem da sintonia com quem nós nos associamos. Se o nosso pensamento é moralizado, estamos sempre conectados com entidades protetoras, com aqueles que têm o mesmo tipo de pensamento. Agora, se somos então pessoas mais inferiorizadas, também nos associamos espiritualmente a espíritos que pensam igual. Não são propriamente obsessores, mas são amigos que são atraídos pelos nossos desejos e os nossos sentimentos. Porque a nossa mente não vive isolada. Nós estamos num processo constante de comunhão espiritual. Pois quando nós emitimos um pensamento, o pensamento também é matéria. Ele se materializa no espaço espiritual e aqueles que nos cercam conseguem perceber o que pensamos e o que sentimos. E através dessas imagens projetadas no fluido espiritual, que damos o nome de ideoplastia, eles se associam aos interesses que eles também têm. Então, dependendo da qualidade das mentalizações, nós podemos estar em contatos com anjos benfeitores ou compondo sinfonias macabras com almas desequilibradas. Então, tudo é questão de sintonia. E daí Kardec pergunta mais: mas qual é a missão desse espírito protetor? E eles dizem assim a ele, que é a de um pai para um filho, que é de nos conduzirmos sempre ao caminho do bem, ajudando com os seus conselhos, consolando nas grandes aflições, sustentando a nossa coragem para vencer todas as dificuldades e despertar a nossa consciência para o entendimento das leis universais. E ainda ele pergunta mais: podemos ter muitos anjos da guarda? E Kardec e os Espíritos explicam a Kardec que em cada encarnação recebemos um espírito que é o principal pela proteção, pela guarda da nossa existência. Podemos sim ter outros espíritos que nos acompanham, que sejam simpáticos às nossas ideias e aos nossos pensamentos. Mas aquele com o encargo de nos proteger nesta vida, geralmente é um só. E daí, então, ele continua fazendo uma série de outras perguntas. E ele pergunta assim: pode o espírito protetor abandonar o seu tutelado? E eles respondem que ele pode sim se afastar, quando os seus conselhos não são ouvidos, porque ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele aconselha, mas quando os seus conselhos não são captados pela nossa consciência, ele se afasta, para que a gente possa, então, desenvolver a experiência por nós mesmos. Mas, ao primeiro momento em que precisarmos e chamarmos de volta, eles ali estarão para nos ajudar. Então, é o homem que fecha os seus ouvidos aos conselhos dos amigos espirituais. E ele sempre volta assim que a gente admite o engano ou o erro em que a gente estava cometendo. E tem mais, daí nós perguntamos assim: mas de que forma que eles agem conosco? Como que é esse contato? Então, os espíritos explicaram que eles fazem a voz da nossa consciência, respeitam as nossas limitações e nunca interferem no nosso livre-arbítrio.
eles não nos obrigam, porque não exercem uma ação constante, dominadora sobre nós. Caso contrário, seriam obsessores. É um espírito obsessor que não respeita o nosso livre-arbítrio. Os amigos espirituais respeitam, então eles se afastam. E eles agem de uma forma oculta, para não obstruir as nossas decisões. Se contássemos sempre com o seu apoio e sentíssemos a sua influência, não agiríamos por nós mesmos, não admitiríamos as faltas que pudéssemos cometer e estaríamos sempre na sua dependência. Então, é por isso que eles são a nossa voz da consciência. E essa voz da consciência sempre vem de uma forma muito oculta. Ela pode aparecer através de uma inspiração, de uma intuição, pode vir através de sonhos, pode vir no momento em que fazemos as nossas preces e nos sentimos, então, protegidos e inspirados para agir no bem, e até mesmo de fatos inesperados da vida do dia a dia. Então, Deus age conosco através de emissários e de sinais que muitas vezes não reconhecemos. Então, esses meios são os meios que Deus nos protege constantemente. Então, vamos ver cada um deles com mais detalhe. A inspiração. A inspiração vem sempre visitar os grandes artistas, as pessoas voltadas para fazer o bem. Nós temos vários exemplos na história. Nós temos Dante Alighieri, que tinha visões e depois ele escreveu a Divina Comédia, porque ele foi visitar regiões, visão nossa. E quando refletimos melhor, é o momento em que os amigos espirituais vêm ali para nos intuir, para pensar melhor e evitar que um mal maior seja cometido. Então, se ainda não somos capazes de receber inspiração, como os grandes gênios da humanidade, todos nós, pessoas comuns de um planeta de provas e expiações, somos intuídos pelos nossos amigos espirituais. Atualmente, a intuição já é admitida pela ciência, pela psicologia. Em muitos testes de laboratório que fazem, já se admite que as pessoas podem se comunicar através do pensamento. E quando esse pensamento, de encarnado para encarnado, um afeta o outro, a psicologia dá o nome, então, de telepatia. Então, telepatia é a transmissão de pensamento através de duas pessoas encarnadas. E guardamos o nome de intuição para quando nós temos essa comunicação com os espíritos desencarnados. Bem, falamos então sobre a inspiração, sobre a intuição, mas também podemos ser protegidos e amparados através dos sonhos. E daí nós vemos então, lá no livro Os Mensageiros, um caso extremamente interessante a respeito dessa influenciação pelo sonho. Então, nesse livro, André Luiz tem por instrutor o Aniceto. E eles fazem, então, uma visita à Terra e são amparados aqui no lar terreno, na casa da dona Isabel. Era uma médium, uma senhora viúva com muitos filhos, mas o lar dela era agraciado por causa da proteção espiritual gerada pelas preces que eles faziam e o trabalho caritativo. À noite, muitos dos espíritos encarnados eram levados até a sua casa para justamente, sendo um ambiente preparado, receberem então as instruções de seus amigos espirituais. Enquanto dormiam aqui, à noite se desdobravam, eram levados para a casa da dona Isabel
e os espíritos mensageiros, durante a noite, passavam conforto, passavam instruções para aquelas pessoas. E André Luiz, então, descreve que ele, então, se aproximou de uma jovem que estava adormecida, meio entorpecida, o encontro dela com a sua avó desencarnada. Essa senhora, então, abraçando a sua neta, com olhos muito brilhantes, gestos decididos, enquanto falava, ela ia criando no espaço ideoplastias, imagens, que a sua neta semi-adormecida conseguia captar. Então, ela dizia assim, e esse sonho, essa menina se chamava Nieta. Então, ela dizia assim: a calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente fortes e tranquilas, veremos que não tem vida própria. É víbora de brinquedo, a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. Então, era a avó que estava, então, ensinando a respeito da calúnia para a sua neta. André Luiz ficou, então, muito surpreso e perguntou: mas quando ela acordar, ela vai se lembrar do sonho? E Aniceto explica para ele que, ao acordar, ela teria, geralmente, uma sensação de que ela se encontrou com a sua avó num lugar onde havia muita gente e que, de repente, apareceu uma cobra muito ameaçadora, mas que ela, sem querer, tocou na cobra, a cobra se transformou numa estátua de vidro, se quebrou, e daquele lugar, da cabeça da cobra, surgiu uma flor tão perfumada que ela ainda conseguia guardar na lembrança o perfume. E ele disse assim: mas é um sonho esquisito? E Aniceto explicou para ele que as informações a respeito da calúnia emergeriam do seu inconsciente no momento exato em que ela precisasse se defender de uma calúnia. Ela se lembraria da avó, daquele sonho, e ela voltaria atrás em alguma decisão. Então, nós vemos que muitos desses sonhos são figurados. Estamos vendo, então, ideoplastias, que às vezes os espíritos nos incutem na mente e que ficam dentro do nosso coração. Agora, para uma pessoa muito ligada em jogo de loteria, quando acordasse no dia seguinte, com certeza correria na lotérica para comprar um bilhete de cobra, não é? Então, nós vemos que isso vai depender da consciência e da observação da vida de cada um. Bom, falamos aqui da inspiração, da intuição, falamos do sonho, mas temos outras formas também de sermos inspirados pelos amigos espirituais. E essa influenciação pode não ser enquanto dormirmos, pode ser no nosso estado de vigília. Temos aqui um caso muito interessante da vida de Divaldo Pereira Franco. Ele contou assim que quando ele ainda trabalhava, um dia, na hora do café, ele saiu do seu serviço em Salvador e foi dar uma volta pela praça. E passou ali naquela praça em frente à igreja de São Francisco de Assis. E ele, através da sua vidência, viu ali na frente daquela igreja tão cheia de ouro, tão cheia de riqueza, um frade franciscano. E ele ficou observando que aquele frade, ele ora corria atrás de um, ora corria atrás de outro transeante encarnado. E como ele percebeu que Divaldo conseguia vê-lo, ele chamou Divaldo para perto dele, se apresentou e disse que ali ele estava a serviço de demover
as pessoas que passavam do mar das ilusões. Porque as igrejas, os lugares de oração, são como que ilhas da espiritualidade para amenizar as dores humanas. E começou então a convidar Divaldo para entrar dentro da igreja. Entrando junto com ele, ele viu sentado num dos últimos bancos uma moça que cochilava. E o frade disse a ele: "Está vendo essa moça? Eu a influenciei para ela entrar aqui. Ela estava indo em direção a um bordel, porque já tinha sido contratada por um cliente. Então, quando ela passou aqui por esta praça, eu cochichei no ouvido dela e convidei que ela entrasse na igreja. E ela então olhou para a igreja e, repentinamente, ela se lembrou da época quando ela era criança e que a sua mãe a acompanhava e a ensinou a orar. Entrou na igreja, se sentou e, com essa rememoração, ela atraiu para perto dela a sua própria mãe, que veio então conversar mentalmente com ela através da lembrança e aconselhá-la ao caminho reto. Ela gostou do ambiente, essa saudade grande fez com que ela ficasse mais tempo aqui, e aqui ela está para receber os bons fluidos deste ambiente de oração. Vamos ajudar neste momento. Convidou então Divaldo, que ficou observando, chegou perto da moça e começou a aplicar passes. E à medida que ele aplicava passe na moça, Divaldo dizia que caíam dela como se fossem cascas, como se ela fosse um fruto que estava sendo descascada. E a moça começou então a sentir uma leveza tão grande que começou até a adormecer mais profundamente. E Divaldo se assustou, porque não tirou todas as cascas dela. E o franciscano disse para ele: ela não suportaria se removêssemos tudo de uma vez. Porque o trabalho de transformação moral é de fora para dentro como uma ajuda mais imediata, mas ele tem que se operar de dentro para fora. Então, se ela continuar vindo aqui e a gente continuar com esse tipo de tratamento, a transformação de dentro para fora vai dar sustentação para a sua mudança. E nisso, então, acabaram saindo da igreja e lá vinha vindo um rapaz, passando pelo mesmo caminho. E o frade disse assim: vou atuar sobre ele. Era um rapaz homossexual, que tinha caído na prostituição. E atrás dele já vinha um cliente. Quando ele passou em frente à igreja, o frade foi lá, abraçou-o e cochichou algumas coisas no seu ouvido. O rapaz imediatamente virou para trás, fez uma genuflexão em frente à igreja e vacilou de seguir. E o frade continuou cochichando mais algumas palavras no seu ouvido. Ele então deu um sinal para o cliente e resolveu entrar dentro da igreja. E lá chegando então, ele também começou a pensar naquela vida que ele estava levando e começou a chorar. E resolveu ficar ali então para orar. E o frade então a lhe aplicar passes para apaziguar as suas forças genésicas. O cliente, que tinha ficado na porta, ficou muito bravo. Deu no ar com a mão, falou algumas palavras impróprias e nunca poderia imaginar que ele tinha, então, um fornecedor de serviços tão temente a São Francisco. E era assim, então, que o frade disse ao Divaldo: não tiramos esse rapaz desse mundo de perdição, mas pelo menos hoje o impedimos de cair um degrau a mais nos problemas do vício. Então ele não teria se recuperado, mas foi um dia a menos na área de perdição.
E assim, Divaldo fez amizade e sempre que podia, ia ali naquela praça para visitar e verificar o trabalho que aquele frade realizava. Certo dia ele chegou lá e viu então esse frade acompanhado de outros 2 jovens, bem mais jovens do que ele. E ele então, muito alegre, contou para Divaldo que ele tinha sido promovido. E agora ele iria trabalhar na área dos lupanares, nos bordéis, para inspirar as jovens inexperientes para evitar que elas caíssem no mal pior, para remover a sua ideia e retornarem à sua vida mais honesta. E que ele estava ali naquele momento para treinar aqueles 2 jovens frades para ficarem no seu lugar. Gente, até no plano espiritual tem o estagiário, né? E eles eram, então, estagiários para continuar esse trabalho de inspiração, porque Deus não desampara ninguém. Se temos sofrimento, também temos recursos, que muitas vezes vêm através de sinais e que nem mesmo nós percebemos. Mas se estivermos bem sintonizados com os amigos espirituais, se estivermos muito bem conscientes com fé, começaremos a ver esses sinais que Deus nos manda. Como que então nós podemos abrir essas comportas da alma para receber essa ajuda dos emissários de Deus? Então, nós vamos ver que o melhor recurso é através da prece. Porque a prece é uma emissão de onda mental intencional, mesmo que ela não tenha palavras. E pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, como atraímos os espíritos, é a forma de nos ligar, então, aos nossos amigos espirituais. Quando nós oramos, nós criamos um estado de receptividade. E somos muito mais suscetíveis de receber essas intuições. E quando ela for cultivada com regularidade, ela sempre vai propiciar à pessoa uma aura de defesas espirituais e maior sintonia com aqueles que nos protegem. Orar é uma palavra que vem do latim, ores, que significa boca. Então, orar é abrir a boca para falar com Deus. E a prece jamais é um monólogo. Ela sempre vai ser recolhida. E nós sabemos que lá no plano espiritual existem até mesmo departamentos que são encarregados de receberem essas orações, de selecionar e mandar junto de nós espírito para nos ampararem. Então, é pelo recolhimento íntimo da oração que nós conversamos com o mundo espiritual, que nunca vai nos deixar sem uma resposta. Mas é preciso aprendermos a entender essas informações e essas respostas que Deus nos dá. Esses grandes espíritos que ajudaram na moralidade da humanidade, são espíritos que, por eles mesmos, pelas suas experiências, se familiarizaram com as leis divinas. E muitos são aqueles encarnados que fazem esse trabalho, que recebem as inspirações e passam para outros encarnados. Gandhi dizia assim, que Deus responde à prece à sua própria maneira, e não à nossa. Muitas vezes pedimos determinadas coisas para Deus e recebemos outra, de uma forma diferente. É por isso que a gente diz, Deus não ouve as minhas preces, mas tudo o que Ele faz está sempre dentro da sua perfeição. Nós é que não entendemos. Então, falando aqui de Gandhi, Gandhi era uma pessoa extremamente inspirada. Outro espírito
muito bondoso na humanidade e que sempre era procurado por todas as pessoas para dar-lhes conselho. Muitos dos conselhos eram da sua experiência, mas como ele era muito bem assistido, recebia essas inspirações e transmitia para as pessoas. Assim como ele, nós também temos a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nós temos o próprio Chico Xavier. E por falar em Gandhi, uma certa ocasião, ele foi procurado por uma mulher que veio pedir conselhos para ele, veio pedir ajuda. Ela queria que Gandhi aconselhasse o seu filho a não comer mais açúcar, porque fazia muito mal para a saúde dele. Gandhi pensou e disse assim para ela: volte com ele aqui daqui 15 dias. E a mulher se foi. Passados 15 dias, ela voltou acompanhada do seu filho, trouxe até a presença de Gandhi e disse: olha, meu filho está aqui. Gandhi virou para ele e falou assim: não coma mais açúcar. Virou as costas, foi embora fazer os seus afazeres. A mãe ficou perplexa. Mas como, só aquilo? Ela esperava um grande sermão, uma explicação sobre os males do açúcar. Não se conformou. Foi atrás dele e falou: mas Gandhi, se era para fazer só isso, por que não falou há 15 dias atrás, quando eu vim aqui com ele pela primeira vez? Aí Gandhi serenamente disse para ela: é que há 15 dias atrás eu também comi açúcar. Então a gente vê que esses grandes sábios, eles aprendem também com a explicação dada para os outros. E quando eles aconselham, é aquilo que eles fazem. Tomou para si a lição, exercitou, habilitou-se a não comer açúcar para ter a credibilidade para dizer e dar conselho para os outros. Assim também são os nossos amigos espirituais. Eles nos aconselham naquilo que eles conhecem e naquilo que eles praticam. Daí a grande justiça de Deus, que nunca desampara ninguém. Bom, mas diante de tudo isso, então, como é que ficam as forças do mal? Por que ele não nos livra de tantos males que acontecem na nossa vida? E havia, então, numa cidade do interior, uma senhora que era muito pobre, viúva, cheia de filhos, morava num barraco, numa favela. Não tinha mais o que comer. E um dia o radialista daquela cidade resolveu, no seu programa, onde havia ligações das pessoas, propor uma pergunta. Ele queria fazer uma enquete. Qual era a razão que as pessoas acreditavam em Deus e por quê? E essa senhora, então, ouvindo o rádio, resolveu ligar e se candidatar, porque a história melhor que convencesse as pessoas seria agraciada com um prêmio daquela rádio. Ela ligou, ele perguntou por que ela acreditava em Deus e ela disse: eu acredito, eu confio em Deus, porque se não fosse por Ele, eu e os meus filhos já estaríamos mortos de fome há muito tempo. E começou a contar. Ela cheia de filhos, seu marido morreu, ela não conseguia trabalhar porque os filhos eram pequenos e faltava serviço naquela região. Ela, então, para sustentar os seus filhos, começou a vender todas as coisas que ela tinha dentro da casa. Não sobrava mais nada. O único bem que ela não tinha vendido era aquele rádio para ouvir o programa. E ela disse assim: olha, deve ter alguma razão muito importante para que a gente continue vivendo, porque passamos muitos dias sem comer nenhum mesmo um pedaço de pão.
deve ter alguma razão para a gente sobreviver. E por causa disso, então, a única coisa que eu não vendi foi esse rádio. Porque quando a fome aperta e os meus filhos começam a chorar, eu ligo o rádio, toco a música, eles se distraem e vão dormir para um novo dia. E eu passo a noite inteira orando a Deus e pedindo que Ele me envie algum jeito de poder sobreviver. Outro dia vem, eu faço a mesma coisa. Então, alguma razão para tanto sofrimento tem que ter. É por isso que eu confio em Deus. Foi uma história muito comovente. Do outro lado da cidade, havia o dono de uma rede de supermercados muito rico, que era ateu, e ouviu a declaração daquela mulher. Ficou pensativo, chamou 2 de seus empregados e lhes disse: olhem, peguem um caminhão, vão lá no supermercado, encham de tudo que uma casa precisa, todos os alimentos, todos os utensílios que possam ser necessários numa casa, encham o caminhão e levem na casa dessa senhora. Eles ficaram muito surpresos com aquela atitude, mas o dono do supermercado disse para eles: só tem uma condição. Quando ela perguntar quem foi que mandou, digam a ela que foi o diabo. E daí, os 2 empregados ficaram de boca aberta, muito surpreendidos, e disseram: que barbaridade! A mulher sofria tanto, ela confiava tanto em Deus, ela esperava que algo acontecesse, agora chegar lá para ela e falar que foi o diabo, que maldade! E ele então, vendo que os empregados vacilavam, disse assim para eles: olha aqui, hein, vocês têm que falar, e se por acaso ela não perguntar, vocês deem um jeito de falar que foi o diabo, porque se vocês voltarem aqui e não tiverem falado isso, estão os 2 no olho da rua. Agora, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E foram lá os 2 empregados, muito sem graças, muito preocupados, descarregaram o caminhão inteiro na frente da casa da mulher, que chorava em agradecimento. E depois que descarregaram tudo, ela não perguntava quem tinha mandado. Um dos empregados chegou até ela e disse: mas afinal de contas, a senhora não vai perguntar quem mandou tudo isso? E ela respondeu: não, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Assim são, então, as situações que acontecem na vida da gente. Aqueles que confiam na bondade de Deus, em tudo aquilo que acontece para a gente, têm uma compreensão diferente da vida. E estão sempre munidos da esperança que nos leva em frente. Quem se acha em plena luz, mas de olhos fechados, vai continuar sempre na escuridão. Mas se abrir os olhos, deixará a luz entrar e verá os sinais de Deus, e que Deus nunca nos abandona. À luz desses casos reais, vamos refletir então a respeito do socorro do Pai através dos seus emissários. Nós devemos lembrar que no levantamento de um prédio, o pedreiro trabalha sempre com o espírito dirigente do mestre de obras, que trabalha, por sua vez, com o espírito do arquiteto, que planejou o edifício, que, por sua vez, também trabalha com o espírito do urbanista, que planejou a via pública. Se ainda nós não conseguimos ser urbanistas, que sejamos ao menos pedreiros, para que as sugestões dos bons espíritos nos toquem e nos fortaleçam para o bem.
Muito obrigada. Bom dia a todos.